Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama. Nós estamos na TV Assembleia de Minas. Uma pesquisa recente mostra que 7 em cada 10 brasileiros que usam a internet costumam fazer compras online. E o que eles levam em conta para escolher o que e onde comprar? O preço, os comentários de outros consumidores e as reclamações sobre as lojas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, nos últimos 7 anos, o comércio eletrônico brasileiro movimentou 628 bilhões de reais, sendo 450 bilhões só durante a pandemia de Covid-19. Para onde anda o comércio brasileiro eletrônico? É o que nós vamos saber no Panorama que começa agora. O nosso convidado de hoje é o coordenador do curso de produção multimídia da PUC Minas, Caio Giannini. Caio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, sempre um prazer. Caio, há uns talvez 5, 10 anos, havia-se uma certa impressão, ou pelo menos eu tinha essa impressão, de que havia um receio das pessoas em comprarem pela internet, não era uma coisa tão comum. De um tempo para cá, especialmente depois da pandemia, parece que esse receio diminuiu, acabou, não sei me dizer. É uma impressão correta? É isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo que está acontecendo. Desde o começo dos anos 2000, as pessoas, com a popularização da internet, a banda larga, a disponibilidade de conexão por dispositivos móveis, isso tem feito gradativamente com que as pessoas comprem mais, com maior frequência e, às vezes, aumentando o ticket médio das suas compras. Então, você começa comprando com uma coisinha baratinha para ver se chega, para ver se é aquilo mesmo, e aí vai aumentando à medida que a coisa, que a sua intimidade com a internet aumenta. A gente teve um aumento muito grande e forte em função da pandemia. Então, ela mudou uma série de hábitos, uma série de dinâmicas sociais, e uma delas foi isso da forma com que a gente compra as coisas, né? A gente passou a comprar mais e em maior volume e com maior comprometimento financeiro pela internet. Pois é, a questão da segurança teria um pouco a ver com esse receio, seja a segurança do produto chegar, seja a segurança de você estar dando dados e meios de pagamento ali não é para uma pessoa física, né? É uma coisa à distância. É uma percepção de confiança e de confiabilidade, de que a transação vai se concretizar. E isso vai deixando as pessoas mais confortáveis à medida em que as experiências vão sendo positivas. Então, você faz uma compra hoje numa determinada loja e aí chega tudo direitinho, o pagamento foi ok. Aí, na semana que vem, você descobre uma outra loja, experimenta e assim sucessivamente. À medida em que o tempo vai passando, você vai desenvolvendo uma relação mais confortável com esse processo. Eu acho que isso acontece de uma maneira transversal na sociedade, em todas as faixas etárias, em todos os estratos sociais. Né? Uhum. Pois é, agora, é seguro no caso, por exemplo, as empresas estão preocupando com essa questão da segurança para fazer com que a transação tudo aconteça da forma mais tranquila possível para o consumidor? A gente tem uma posição no nosso país que é de um certo conforto, né? O sistema financeiro do país, até em função das dimensões do país, os bancos anteriormente já haviam se preparado para eletronificação, para digitalização, e as lojas acompanham isso, né? As empresas varejistas, as empresas de cartão de crédito. Então, existe um grande investimento contínuo em segurança e em proporcionar ferramentas e dispositivos para que as transações ocorram da melhor maneira possível. É óbvio que não estamos imunes a problemas, a roubo de dados, a agentes mal intencionados que vão aplicar golpes, mas, no geral, a gente pode confiar nas instituições financeiras que os pagamentos vão ser processados, lojas varejistas já estabelecidos costumam honrar com os compromissos de entrega e tudo mais. Então, assim, os problemas vão ser verdadeiramente as exceções. Exato, né? É isso que eu ia falar, ou seja, não é uma regra, vira justamente exceção ou sai daquela linha, né? Exato. Bom, como a gente falou no início do programa, o comércio online no Brasil movimentou 628 bilhões de reais nos últimos 7 anos. É uma pesquisa feita pelo Datafolha. Vamos ver então alguns dados a mais dessa pesquisa. Olha só, vamos ver ali. Só no primeiro semestre desse ano, o comércio eletrônico brasileiro movimentou 40 bilhões.
69% das pessoas que acessam a internet fazem compras online, quer dizer, praticamente 7 em cada 10 pessoas. No caso dos mais jovens, de 16 a 24 anos, praticamente 9 entre 10 costumam fazer compras. 79% pesquisam os preços. 74% leem os comentários de outros consumidores sobre o produto. 63% dão preferência a sites que não cobram as taxas de entrega e 59% checam na internet os sites de reclamações sobre as empresas. Bom, isso aí a gente percebe, por exemplo, esse aumento, né, que a gente já está vendo no número de pessoas e uma tendência aí, que é a primeira questão que eu queria levantar desses dados, os jovens compram mais, ou seja, uma tendência que isso aumente ainda mais, né? Exatamente, porque as pessoas que cresceram e foram alfabetizadas num contexto de que a internet já existia e era uma coisa dada como presente, essas pessoas vão ter uma intimidade muito maior e uma facilidade maior de lidar com esses procedimentos. Quem é mais velho, que não teve esse costume, que no máximo fazia uma compra na pizzaria pelo telefone, vai olhar isso com um pouco mais de receio. Porém, a pandemia acelerou muito esse processo, compras por WhatsApp e outras formas de transação também se popularizaram bastante. Então, esse índice aí está refletindo muito bem o que a gente percebe. As empresas vêm se adaptando bem, quer dizer, as empresas na época da pandemia, muitas delas, às vezes, com o volume maior, chegou uma fase que estava difícil, vamos dizer assim, né? Ninguém esperava uma pandemia daquela, às vezes algumas não esperavam um aumento tão grande, mas com o tempo já foi possível que elas para elas se adaptarem, vamos dizer assim? Sim, esse processo ele é constante e a gente percebe que, de novo, há um catalisador ali na pandemia, que muitos setores entendiam que os seus serviços, os seus bens, não necessariamente seriam bem transacionados no digital. Mas a pandemia mostrou que praticamente tudo a gente consegue comprar online. E aí as empresas, obviamente, têm que se adaptar, né? Fazer um atendimento mais rápido por meio de um serviço de mensagens, criar os seus próprios aplicativos, vincular-se a marketplaces para poder transacionar e chegar a mais gente. Então você tem isso alterando de uma maneira substancial. Foram criados outros serviços, né, que são necessários para que as coisas aconteçam, uma entrega mais capilarizada e tal, e isso vem com benefícios e com também consequências não tão boas, precarização do trabalho dos entregadores, porque o consumidor ele já entende que existe um ponto negativo de comprar pela internet, é que você não tem a mesma experiência de comprar na loja, que você já sai com o produto na sua mão. Então você já tem esse aspecto negativo da espera. Então quanto menor for essa espera e menos custosa para o consumidor a entrega, melhor. Só que isso vem, claro, às custas eventualmente de uma precarização do serviço de entrega, o coitado do entregador que é cobrado por performance de uma maneira, enfim. Então criam-se outros serviços, mas vêm outros problemas também junto, né? Exatamente. Foi citada ali a questão dos sites de reclamação das empresas, né? Muita gente como é que fala, presta atenção nesses sites de reclamação e também nos comentários de outras pessoas que fizeram compras daquele produto. Você acredita que isso seja útil ou que acaba confundindo às vezes a cabeça do consumidor com tanta informação? Olha, tem o risco de causar essa confusão, mas o consumidor ele está entrando em processos de compra que vão considerar muito essa história da prova social. Num contexto anterior à internet, você pedia conselhos a parentes, amigos próximos, eventualmente na própria loja, né? Você está lá na gôndola do supermercado com aquele tanto de molho de tomate e você não sabe qual que é o melhor. Se tem uma senhorinha que parece ser mais experiente, uma melhor cozinheira, você vai pedir a opinião dela. Só que você tem que dar a sorte de encontrar essa senhorinha lá no supermercado e ela está a fim de conversar com você. No digital, essa senhorinha deixou a opinião dela há 2 meses e você hoje pode ver essa opinião e pode saber o que ela achou e o que outras várias pessoas acharam. Então, essa dinâmica de busca por uma prova social para saber se o produto é entregue, se o produto é de qualidade, às vezes uma foto, um vídeo de alguém usando o produto, aqueles reviews e etc., aquilo ajuda bastante
o usuário, o consumidor, a tomar sua decisão. Claro, quanto mais informação a gente pode ficar, se sentir afogado nesse mar de informações e demorar um pouco mais para tomar a decisão. Mas, eventualmente, vai ser uma decisão mais fundamentada, porque pessoas como você falaram das suas experiências com aquele produto. Não é ninguém fazendo uma propaganda, vamos dizer assim, Exatamente. Isso tem um peso muito diferente, né? A gente enxerga que a pessoa que fez aquele review, que fez aquele comentário, ela investiu, ela pagou por aquilo. Então, a opinião dela tende a ser mais autêntica e espontânea do que quando você contrata uma celebridade para falar do produto. Perfeito. Bom, e você está curioso em saber como os brasileiros estão gastando tanto no comércio online? Vamos ver então os 10 primeiros itens de maior faturamento com os gastos em milhões de reais. Vamos ver os campeões de venda online. Olha aí, os smartphones venderam 12,5 milhões de reais, mais que o dobro dos televisores, que chegaram a 6,2 milhões. Os livros, surpreendentemente, num terceiro lugar, com 5,8 milhões de reais. Se pensar que o livro é muito mais barato que um televisor, né? Muitos livros vendidos aí. Computadores depois por 5,5 milhões, refrigeradores e congeladores 5 milhões, e aí abaixo você tem os outros aparelhos de telefonia, máquinas de lavar roupa, aparelhos de ar-condicionado, complementos elementares e pneus. Alguma surpresa, alguma coisa aí que te chama a atenção nessa lista? Olha, nos últimos anos você vê alguns setores que não costumava se vender muito pela internet vendendo. Então, o setor automotivo, acessórios para automóveis, não era muito comum. Era uma coisa mais de você, por causa do tamanho, do volume, né, da dificuldade de transporte, pensa na história de entregar. Chegar um pneu em casa não é simples, né? E aí, em função disso, desenvolvem-se novos modelos de negócio que você compra pela internet, o produto não vai chegar lá, um caminhão para entregar o pneu na sua casa. Você vai até uma loja credenciada e que ela instala, ela estoca e instala o produto para você. Então, esse processo foi criado e foi feito, né, em função da digitalização, essa inovação. De igual maneira, produtos alimentares, suplementos aí, que demandavam, às vezes, uma relação de você olhar quem que está te vendendo, que produto que é esse e tudo mais. Agora você tem grandes distribuidores já estabelecidos, que entregam e que você tem a garantia da procedência do produto. Isso daí é uma coisa interessante, né? Vamos passar por uma outra parte, que é a questão da compra em sites no exterior. Né, principalmente na questão de vestuário, parece, acessórios, compras pequenas, a Shopee, a Shein, essas outras coisas. Está havendo, não sei se eu posso dizer, uma avalanche de compras aí, mas sempre a gente vê no noticiário muita gente comprando e, eventualmente, empresas nacionais aí reclamando dessa concorrência. Como é que você vê esse acesso de pessoas a sites no exterior, que muitas vezes também não permitem reclamação, se há um problema, a dificuldade para troca é muito grande. Como é que você analisa todo esse contexto aí da compra de sites do exterior? Há um desejo do consumidor de ter acesso a todas as coisas que ele vê. Então, ele vê nos filmes, as roupas, ele vê na internet, as outras pessoas em outros países comprando, ele vai querer. E essas grandes empresas, esses grandes marketplaces e varejistas vão aproveitar esse espaço, né, entregando um produto que, eventualmente, por uma série de malabarismos fiscais e etc., vão chegar às pessoas por um preço muito competitivo. Claro, isso tem um custo grande, né? Porque a gente está gerando uma renda para um país que não é o nosso, esse dinheiro vai embora, não fica aqui, o produto que chega, às vezes, chega com uma qualidade que é diferente, né? Há até uma piada, né? Uma brincadeira com essas marcas, falando sobre a qualidade e etc. Então, apesar disso, a sedução do preço baixo e do acesso rápido a esses produtos faz com que o consumidor embarque nessa sem pensar duas vezes. Afinal de contas, o comprometimento financeiro também é pequeno. Se vier o produto errado, não tem problema, eu passo ele para frente, cria-se até um comércio secundário em função disso. Mas óbvio que isso tem uma consequência. Não há uma arrecadação no nosso país, então o dinheiro não fica aqui, ele não volta para políticas sociais e políticas de desenvolvimento da nossa sociedade, isso fica complexo também. E essas empresas, elas vendem de um jeito que, obviamente,
né, existem equipes e equipes de pessoas pensando em como que nós vamos explorar essa brechinha da lei que existe aqui para a gente pagar menos imposto. Isso não acontece só com empresas estrangeiras. Empresas nacionais também, a gente tem equipes de pessoas pensando em como que eu vou mudar a embalagem do bombom para ele não ser mais chamado bombom e eu ter que reduzir o pagamento do imposto. Então, isso acontece ali também, eles estão aproveitando isso. Né? E a gente precisa consumir, a gente precisa se vestir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa, né, dos equipamentos que a gente usa. Então, todos estão em busca do seu benefício. Cada um, aí, vamos né? dizer assim, tentando a melhor forma para o seu próprio negócio, né? Exatamente. O governo está tentando regulamentar um pouco isso, isentando empresas de pagamento de compras até $50, desde que haja uma regulamentação, um registro dessas empresas junto à Receita, quer dizer, tentando colocar uma ordem nessa questão. Você acha que é uma boa iniciativa? Você acha que essa iniciativa pode dar certo? Eu acho que ela pode dar certo, eu acho que é necessário fazer isso por causa desses subterfúgios, né, que as empresas estavam utilizando para fazer o produto chegar até as pessoas. Isso tirava um pouquinho da responsabilidade posterior numa eventual ocorrência no pós-venda. Isso ficava mais difícil, porque colocava a venda como se tivesse sido feita de um indivíduo para outro indivíduo e não de uma empresa para um indivíduo. E aí como é que você reclama? Então tinha um processo que prejudicava o consumidor nessa forma. Então, eu acho que isso é necessário. Mas eu vejo que, para além disso, é importante que se desenvolvam políticas para incentivar que empresas nacionais atuem dessa mesma forma. Porque aí você estimula o crescimento da economia e o dinheiro ficando aqui no nosso país, ao invés de ter que vir de outros lugares. Então, desenvolvimento da indústria aqui e das empresas varejistas aqui no nosso país. Pois é, essa é justamente uma outra questão que as varejistas nacionais, algumas delas estão reclamando de chamada concorrência desleal. Você acha que no modelo em que a situação está hoje é uma concorrência desleal? Se aproxima de uma concorrência desleal porque os grandes varejistas, esses marketplaces chineses, eles transacionam volumes que vão espalhar essas mercadorias pelo planeta inteiro de uma forma que deixa a coisa muito vantajosa para eles. Então, se eles não chegarem aqui e não tiverem que arrecadar ou pagar os mesmos impostos que as empresas nacionais têm que pagar, o produto que eles vendem vai chegar aqui com uma vantagem muito grande de preço e aí prejudica o nacional. Então, é necessário que se estabeleça esse regramento para que a condição fique mais equilibrada. Eu, às vezes, a minha esposa me mostra no celular, assim, é uma roupa, enfim, que realmente um preço de uma roupa que a gente vai comprar aqui no Brasil é bem diferente, é um negócio assustador, vamos dizer assim. E a gente tem que pensar na cadeia que está por trás disso, né? Essa que é a questão. Da mesma forma, poxa, uma camiseta, uma calça que chegou muito barata, peraí, qual é a condição do trabalhador que costurou essa calça? Como é que isso foi feito? Né? Como é que foi feito esse tecido? Será que onde ele está, ele tem que seguir uma série de regras para não poluir o rio, para tingir a peça dessa forma? Será que esse trabalhador que fez isso, ele está em condições bacanas de trabalho? Ele está sendo bem remunerado? Então, assim, a gente tem que olhar isso daí, porque nesse aspecto, quando a indústria é nacional, existe uma fiscalização, existe um acompanhamento. Então, existe um conjunto de exigências que as empresas daqui têm que seguir. E as de lá, a gente não sabe como é que isso acontece. Então, é preciso, de alguma maneira, equalizar isso. Nós, consumidores, nos vemos muito seduzidos, porque a gente quer pagar menos, a gente quer, obviamente, maximizar o nosso salário, mas a gente tem que prestar atenção que isso tem um custo. Eventualmente, somos nós que também estamos sendo ali, tendo o nosso trabalho precarizado em função de uma entrega barata para alguém pagar menos. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. Pensar nisso tudo, né? Uma outra questão agora, virando um pouquinho a página. Para um pequeno vendedor brasileiro, para alguém que tem uma pequena loja, um pequeno comércio, alguma coisa numa cidade pequena, numa cidade grande, que seja, que queira entrar na internet e fazer vendas online, no meio dessa, vamos dizer assim, desses gigantes que a gente está conversando aqui, é possível isso? É possível ainda tentar
o pequenininho chegar lá e fazer com que essa tecnologia seja útil para ele também? É possível sim. É muito importante que qualquer varejista, qualquer comerciante, qualquer empresário tenha pleno conhecimento de quem é o mercado com quem ele quer conversar, com quem ele quer transacionar. E conhecendo bem esse mercado, esse perfil, esses diferentes perfis de consumidores, tentar identificar qual que é aquele que eu consigo atender bem, de que forma que eu consigo atender bem, o que esse consumidor valoriza. Então, há espaço para o varejista de pequeno porte explorar um nicho de alguém que, ao invés de o preço mais baixo, que é um atendimento mais personalizado, que é um atendimento que isso não precisa ser premium, não precisa transformar o seu produto no mais caro de todos, mas que a pessoa que precisa de um auxílio maior. Então, vamos proporcionar isso, a gente dá conta de entregar isso, né? Ou um produto mais personalizado, fazer sob encomenda. Então, há a possibilidade de você explorar isso, basta que você faça investigações para conhecer melhor o seu mercado e aí atuar para ver se você atende essas exigências do mercado e crescer a partir disso. Então, as ferramentas digitais para transação, para mostrar os produtos, para interação com o consumidor, elas existem e não são difíceis de serem utilizadas. Existem um monte de instituições, Sebrae, que prestam um grande auxílio para o pequeno empresário para que ele se capacite e use essas ferramentas. Então, acho que é bem possível sim. O comércio eletrônico, de alguma forma, você acredita que num futuro próximo ou longínquo pode ameaçar o comércio tradicional? Eu acho que a gente vai ter cada vez mais experiências que são chamadas omnichannel. Você não vai fazer diferença se você está comprando no digital ou se você está comprando numa loja física. Você está comprando daquele varejista. Né? Então você já vê algumas iniciativas nesse aspecto de você comprar no celular, mas retira na loja. Que aí você tira o encargo para o varejista dele ter que fazer o produto chegar até a sua casa e você vai na sua comodidade e pega. Né? Então, integração de sistemas, de estoque e de logística para fazer isso acontecer, vão proporcionar essas experiências chamadas omnichannel. O consumidor está transacionando com o varejista. Se vai ser numa loja física, no celular, no telefone, não interessa. Tanto faz. Né? Para finalizar, qual deve ser hoje o comportamento e os cuidados do consumidor para fazer uma compra online? Além da busca por essa validação social, tentar verificar se essa loja ela oferece as informações verdadeiras sobre quem ela é, especialmente se você está buscando uma loja nova que você nunca viu na vida, que apareceu para você numa plataforma social. Busque saber quem é essa loja. Não é difícil você achar o CNPJ dessa loja e fazer uma consulta para ver se existe alguma coisa pendente com relação àquilo. Existem serviços especializados nessa história de review de consumidor e atendimento. Né? É uma outra coisa que o empresário precisa ficar ligado, plataformas como o Reclame Aqui, que elas, não são controladas pela empresa, mas elas são entidades terceiras que vão colocar ali um balcão de reclamações para quem está se sentindo lesado. Então, o consumidor que está querendo conhecer melhor uma empresa, vai lá no Reclame Aqui e vê. As pessoas no passado já reclamaram dessa loja? Ela responde? Qual que é o problema mais frequente? Será que eu topo esse risco? Eu assumo esse risco? Como é que a gente pode ver isso? Então, buscar esse tipo de validação é bacana, além daquelas recomendações clássicas. Verificar se a conexão é segura, se o meio de pagamento, como é que ele funciona, prestar atenção nesses sinais visuais que aparecem no site, né? Eventual erro de português, erro de redação, que ele já acende ali uma luz, um alerta, será que é mesmo quem está falando que é, né? O endereço do site, isso tudo é muito importante que você preste atenção antes de você fazer sua compra. Caio, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.